aí, eu sou a Alessa, irmã do Alisson. Eu sou o Alisson, irmão da Alessa. E esse é mais um vídeo do nosso canal Somar! Somar. Bom, pessoal, como vocês puderam acompanhar, aí recentemente a gente entrou no módulo de produção e MRP. A gente já tem alguns vídeos aí onde a gente explica sobre os cadastros prévios para a gente entrar realmente dentro de um processo de produção. Então não fiquem ligados aí, não deixe de perder o vídeo de hoje que vai ter bastante coisa legal. Se você ainda não é inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever e curtir esse vídeo. Para a gente começar o vídeo, eu fiz uma modificação na nossa estrutura de produto. No vídeo passado, nós criamos a estrutura da receita que estava lá no site, que era fabricava-se 2 pães. Eu projetei essa receita para 200 pães, né? Porque, né, nós Somos estamos numa indústria. produção em grande quantidade. Isso. Então, aqui eu fiz essa alteração, né, para determinar, então, que a estrutura que está aqui dentro é para 200 pães, né? Preenchi aqui as quantidades conforme essa estrutura. Ajustei também aqui um ponto muito importante que a gente tinha citado, né, mano, no vídeo de abertura do módulo, que é a questão das perdas que nós temos durante o processo. Então, para eu produzir os 200 pães, a gente pode ter ali um ovo choco no meio dos ovos, a pessoa foi quebrar, o ovo caiu no chão. Então, para a gente tem que colocar uma margem de segurança para garantir que nós tenhamos todos os ovos necessários para isso. Tanto o ovo, quanto açúcar, quanto farinha. A farinha, por exemplo, que é usada na mesa ali para poder preparar, né, sovar a massa, entre outros passos que existem dentro do processo, tá? E isso aqui deu para a gente uma outra visão. Olha que interessante. Fazendo essa mudança na estrutura de produto, eu até incluí um pouco mais, né, algumas horas extras aqui dentro do tempo. Só tinha colocado 1 hora, agora tem 2 horas para o processo A, 2 horas para o processo B, tudo mais. Para 200 pães, o total de custos eu teria 2.036,93, que projetado por unidade, R$ 10,18. Aí está dentro, né, dentro de um custo mais coerente, né? Com a realidade aí, né? Com a realidade. Então, um pão caseiro, um pão bonitinho, quase igual aquele pão que a gente compra na estrada ali quando a gente está na rodovia. Tá? Então, considerando essas alterações e essa estrutura de produto, o que a gente vai fazer hoje? A gente vai entender como colocar essa estrutura de produto dentro do MRP e analisar o comportamento das necessidades para que a gente efetivamente fabrique, né, esses pães. Tá? Então, aqui dentro do SAP, tá? Nós vamos acessar aqui MRP, assistente de MRP. Aqui dentro eu já deixei um cenário criado chamado padaria, né, ou indústria de pão. Né? Mas para criar o cenário, bastaria eu clicar aqui, ó, criar novo cenário, eu determino um nome, né? Então, padaria 2, padaria 3. Quando eu clicar no avançar, ele vai acessar exatamente essa tela aqui. Nessa tela, deixa eu reduzir ela para a gente um pouquinho, depois eu expando novamente. Eu vou determinar o horizonte. O que é horizonte de planejamento, né? Então, lembrando que a gente chega na praia, quando a gente olha para a praia, a gente vê até um determinado ponto que os nossos olhos enxergam, né? A gente não enxerga depois daquilo ali, nem atrás da gente, né? A gente está olhando para lá. Então, se alguém passa atrás, você não está vendo, porque você está olhando para frente. Então, o conceito de horizonte é esse, é o quanto eu vou enxergar da onde eu estou até onde eu vou. Né? E aqui eu defini um horizonte de 30 dias, né? Esse horizonte de 30 dias, eu tenho como representá-lo de algumas formas, em dias, em semanas ou em meses. Tá? Aqui a gente vai representar em dias só para que a gente tenha um calendário mais intuitivo na hora da análise, para a gente entender onde cada coisa está acontecendo.
Mas num cenário geral, quando eu trabalho com indústrias Pode de forma alternar essas visões, quinzenal, né? isso. Então eu poderia ver de 2 em 2 dias, de 5 em 5 dias, a cada 2 semanas, uma semana. Então a gente ajusta aqui, né, de acordo com a Uhum. necessidade, tá? Então eu vou colocar aqui de novo a data de hoje, 30 dias de 1 dia. Eu quero considerar feriados para itens de produção e itens de compra. Isso aqui também é interessante, porque feriados, sábados e domingos, dias úteis, né, podem Uhum. ser considerados no cálculo, tá? Então, se eu tiver um lead time que precisa entregar em 2, 3 dias, se tiver um sábado e domingo, um feriado ali no meio, o sistema vai considerar isso, né, para poder trazer ou adiantar mais, né, ou adiar mais a data de acordo com a necessidade. Certo. Na preferência de exibição, a gente coloca na sequência de montagem, tá? A gente vai deixar nesse aqui, não vou entrar em todos os outros pontos para a gente não precisar alongar muito nesse momento. Vou clicar aqui em seguinte e especificar os itens que eu vou tratar dentro desse MRP, tá? Por que, que eu não estou trazendo, não deixei marcado todos os itens? Porque essa base de dados tem um monte de Tem. outros cadastros, Uhum. tá? Então, para não misturar, eu vou filtrar para que somente estes itens sejam considerados no cálculo do MRP. Tá? Seguinte, eu vou especificar quais são os depósitos que eu quero levar em consideração, tá? Uhum. E o depósito, ele pode ser calculado a nível de empresa ou depósito a depósito. Isso é interessante porque quando eu executo a nível de depósito, eu consigo determinar até mesmo a sugestão de transferir estoque entre depósitos. Quando eu olho a nível da empresa, eu estou agregando, então eu já estou automaticamente considerando que meus depósitos estão juntos, né? Então aí Uhum. ele tem aí uma explicaçãozinha como que ele vai fazer, né? Se ele consolida o estoque, ou seja, ele pega todos os depósitos que pertencem à mesma empresa, junta, ou se ele trata um a um dentro da quantidade que precisa e da quantidade que vai ser adicionada, tá? Então aqui tem estoque existente, estoque com demanda, com fornecimento. Cada ponto desse aqui tem uma forma de ser entendida. Então, com estoque existente é que eu considero que está no estoque do sistema nesse momento. Com demanda, eu considero que está saindo, seja uma previsão, um pedido de venda, uma ordem de produção de consumo, né, algo que está Uhum. tirando o estoque do meu depósito ali. E com fornecimento, que está adicionando. Então, nota, pedido de compra, ordem de produção gerando estoque. Então, todos esses caminhos que nós citamos anteriormente, do módulo de vendas, módulo de compras, eles vão alimentar o nosso MRP de acordo com algumas características que a gente está marcando aqui. Tá? E no próximo, eu posso especificar esses documentos. Então, quero considerar solicitação, quero considerar oferta, pedido, cotação. Uhum. Se eu considerar as cotações de vendas, mas tem uma cotação específica que eu não quero, Você eu pode posso restringir. marcar e buscar essa solicitação aqui. Hum. Tá? Então, eu tenho como filtrar cada vez mais. Tá? Nesse momento, pessoal, a gente vai ter uma visão focada apenas no forecast, apenas na previsão, tá? Uhum. Digamos que a gente está começando agora a padaria, não tenho nem pedido de venda ainda, só que eu sei que eu vou produzir 200 pães por semana, tá? Então essa é a forma que eu quero planejar. Então aqui dentro da minha previsão, tá? Eu vou clicar aqui na seta ou eu poderia vir aqui no menu MRP Previsões, tá? Então só para ficar claro aqui, ó, poderia vir por aqui. Eu abri então essa previsão da padaria. Nessa previsão, ela foi criada com a visão semanal, tá? O que é a visão aqui? Só para a gente poder ilustrar. Diária eu especifico o dia, semanal eu especifico a semana, ou seja, eu estou automaticamente especificando as segundas-feiras de cada Uhum. semana, e mensal eu estou especificando o primeiro dia de cada mês, tá? Um conceito muito importante para quem está configurando uma previsão, que é uma coisa que eu sempre falo nos treinamentos, quando a gente está passando com o cliente, é que assim, o que a gente coloca aqui é o que a gente quer que esteja sendo considerado no primeiro momento daquele dia. Então, se eu preciso de algo na segunda-feira,
eu preciso disso segunda-feira às 7h, Sim, né. sim. Sempre no Então, primeiro horário. se eu tenho qualquer lead time, ele já passa a contar daí para trás, Uhum. tá. Então, é só para não perder o momento de fazer essa explicação. Então aqui, o que a gente definiu, tá. Eu coloquei apenas 4 semanas, só para a gente poder enxergar Sim. como isso vai acontecer. Então aqui eu coloquei 200 pães dia 21, 200 pães dia 22, 200 dia 23, 200 dia 24. Então, sabendo que eu tenho essa previsão, dentro aqui do meu MRP, esse é o último passo, tá? Eu vou clicar aqui Uhum. então em executar. O que vai acontecer? Agora a gente vai expandir a tela novamente, tá? O sistema vai colocar aqui no início, ó, a data atual, que é a data de Uhum. hoje. Uhum. E daqui para frente ele vai botar até os 30 dias, que foi especificado lá no início. Então, se a Certo. gente abrir aqui uma segunda tela, ó, do 11/5 a 9/6. Então, 11/5 a 9/6. Tá tudo aqui, tá? Eu preciso produzir o pão quando? Na segunda-feira. Sempre nas segundas. Então, na segunda-feira está aqui a necessidade de produção do pão Uhum. e a necessidade de todos os materiais. Por que essa necessidade de todos os materiais está aqui? Porque nós estamos com o estoque zerado. Eu não tenho Uhum. estoque nenhum de nenhum item, nem da farinha, nem do E fermento, nem muito do sal, nem da manteiga. provavelmente nenhum desses itens demanda um lead time maior do que um dia. Todos os itens estão sem lead time. E é Sem aí lead que a time. gente veio fazer a nossa brincadeira agora para os nossos queridos telespectadores aí Sim. verem como que o sistema consegue nos auxiliar nesse cenário. Então, Uhum. vamos pegar o nosso ovo aqui, ó.